Eu parei de atrair os mesmos problemas na minha vida quando eu entendi esse detalhe. E olha que eu vim aprender isso aqui em Portugal. Tem mais de 15 anos que eu conheço lei da atração, pratico a lei da atração, conquistei muitas coisas com a lei da atração. Por exemplo, a minha faculdade, várias viagens que eu tive, né, compras, negócios, lojas. E depois que eu vim morar aqui em Portugal, que já vai fazer aí uns 8 anos que eu moro aqui em Portugal, depois que eu conheci a lei da atração, depois o autoconhecimento, né? Uma coisa é você praticar a lei da atração, outra coisa é você ter esse autoentendimento, esse autoconhecimento sobre o que você é, o que você atrai, por que você atrai tal situação. E foi aí, aqui em Portugal, que eu passei a entender, girar essa chave e parar de atrair situações parecidas como escassez, problemas, né? Pessoas enchendo o saco, pessoas trazendo problema para sua vida, questões que às vezes a gente quer solucionar, quer resolver e a gente não consegue. Por que que isso acontece? Se você gosta desse assunto, peço você para deixar o seu like para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas, se inscrever no canal para que possamos receber mais vídeos sobre isso por aqui toda semana. E por que eu falo que é aqui em Portugal que eu vim entender e girar essa chave? Porque eu sou brasileira, né? Moro aqui em Portugal, vai fazer 18 anos, mas tem aí mais de 15, 17 anos mais ou menos que eu conheço o pai do meu filho, que é português. Há muito tempo eu vinha para cá só viajar, só passear, e depois que ele nasceu é que eu criei raiz aqui em Portugal. E aí sim, aqui foi onde eu tive necessidade de praticar mais a lei da atração. Já comentei sobre vídeos sobre isso em vídeos por aqui. E foi quando eu conheci a limpeza energética e fui entender que eu criava mais do mesmo, né? Antes eu só queria aprender a criar através da lei da atração. Não entendia que eu tinha crenças, não entendia que de acordo com aquilo que eu fazia, eu criava a minha vibração, eu criava a minha energia e me conectava com situações parecidas. Se você girar uma chave aí com aquilo que eu vou falar agora, você comenta aí nesse vídeo, girei uma chave. Porque quando a gente gira a chave, quando a gente faz downloads de entendimento, a gente consegue mudar e, como consequência, mudar a nossa realidade, mudar aquilo que estamos atraindo de forma consciente ou inconsciente. Então, se você girar uma chave aí também, comenta aqui nesse vídeo, Carla, girei uma chave agora. Por quê? Quando eu comecei a entender que eu atraía mais do mesmo, eu parei de colocar o foco no meu problema, né? Eu já comentei aqui que eu tive aqui em Portugal muita dificuldade para conseguir colocar os meus documentos aqui em ordem, né? Porque aqui você tem que ter seus documentos tudo em ordem para você ter acesso à saúde, ter acesso a várias outras coisas, né? Se você quiser, no público, por exemplo, e aqui a saúde pública, a escola pública, tudo isso aqui é muito bom, né? Tem uma qualidade muito boa. E eu queria, claro, ter acesso a essas coisas também. Mas o que que eu fazia? Eu ficava reclamando que eu não conseguia resolver o problema dos meus documentos, né? Tivemos que colocar advogado, foi ali umas questões que eu já expliquei aqui em alguns vídeos deles. Então, eu estava sempre com foco ali, sempre reclamando que o pai do meu filho não dava jeito, que ele não parava para poder mexer nos documentos, e ficava falando com a minha família, falando com um, falando com o outro sobre a questão do documento. E isso fazia com que eu travasse todas as possibilidades de eu conseguir realizar isso, né? E não foi só para isso, também em relação ao meu relacionamento com meu filho, com meu marido, comigo mesma, né? Em relação às questões que eu estava tendo aqui, as minhas emoções que estavam muito em baixa, né? Eu cheguei ali ao fundo do poço. Se eu tivesse entendido já isso naquela época, eu não teria ido ao fundo do poço emocionalmente como eu fui, né? Quase cheguei ali uma depressão, se não uma pré-depressão. E aí, quando eu entendi isso, eu passei
a parar de colocar o foco no problema. E como que eu aprendi a parar de colocar o foco no problema? Sentindo gratidão por aquilo que eu já tenho. Então, muitos vídeos aqui eu falo para você agradecer pela colher, agradecer pela sua geladeira, mesmo que ela esteja vazia, agradecer pelo sofá, agradecer pela cama que você dorme, pelo teto que te cobre, né? Então, eu comecei a fazer essas coisas, comecei a agradecer por tudo que eu já tinha, mesmo quando eu passava a noite chorando de tristeza, de solidão. Eu passava a noite chorando, não sabia falar outra coisa a não ser gratidão, porque eu sabia que eu precisava mudar a frequência. Mesmo eu na tristeza, na angústia, chorando, eu só falava a palavra gratidão, gratidão, gratidão. Às vezes nem conseguia lembrar a situação que eu tinha por agradecer. Mas eu ia falando gratidão, 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 tirando, né, o foco daquele sentimento do porquê, que às vezes eu chorava nem sabia porquê. E aí eu ia tirando o foco daquela angústia e a própria palavra gratidão, que tem uma frequência elevada, já a palavra, ela começou a limpar em mim, né? Porque eu aprendi muito o Ho'oponopono, que ajudou muito, mas eu fui introduzindo outras técnicas nos momentos que eu achava que eu precisava, né? Então, por isso que eu falo assim, use a sua intuição, porque é Deus falando com você. E aí Deus falava comigo para me falar gratidão. E eu não sabia por que eu estava falando aquilo, às vezes, né? Ficava ali no piloto automático, porque tanto repetir. Mas isso foi me trazendo alívio. E o que eu fiz? Eu tirei o foco do problema, né? E dos vários outros problemas que eu enfrentei aqui. E isso eu faço até hoje, né? Quando eu tô com uma situação que eu não consigo resolver, eu tenho já várias técnicas, várias estratégias, várias ferramentas que eu uso para quê? Para sair do estado de reclamação, para sair do estado de foco no problema. Falar da pessoa é você colocar foco, ficar pensando, ai, eu podia ter feito isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia. Isso é foco no problema. Ficar pensando, ai meu Deus, eu não consigo resolver isso. Ai meu Deus, quando que isso vai dar certo? Ai, eu tô com esse problema. E ficar falando com as pessoas, e ficar escrevendo, ficar pesquisando. Às vezes é uma doença, uma situação, né? Uma doença, algo que você desenvolveu. Ficar pesquisando toda a vida aquilo. Isso faz crescer essa situação, né? E foi isso que eu aprendi, tanto aplicando na minha vida, tanto entendendo, ouvindo a minha intuição, pesquisando sobre autoconhecimento, autoentendimento. Isso me fez crescer emocionalmente, espiritualmente e, é claro, ao meu redor as coisas começaram a crescer também, a ser mais abundante, de forma positiva, de forma feliz, satisfatória. Então, se você girou a chave aí, algo que você está repetindo de forma negativa, está pensando muito, às vezes não se dá conta do que vai fazer e às vezes você está ali, do nada o pensamento pula na sua mente e você começa a produzir pensamento negativo e aquele pensamento começa a acelerar a sua mente, acelerar seu coração, acelerar a sua energia, deixar você mais tensa, mais com raiva, mais irritada, mais triste, mais angustiada, né? Porque é isso que acontece quando a gente começa a aumentar a energia negativa, né? Porque esses pensamentos são uma energia densa negativa. E quanto mais o pensamento negativo se alimenta de pensamentos negativos. Quanto mais você pensa, mais ele vem, você vai ficando aquele ciclo negativo, né, no piloto automático. Então, isso já aconteceu com você, está acontecendo com você. Você acha que quando você pensa numa coisa, isso cresce? É mesmo assim que acontece. E uma coisa vai trazendo outras questões para ficar com foco naquilo que é negativo. Deu para girar uma chave aí? Deu para colocar isso na sua realidade? Eu não sei o que você está passando, o que você está experienciando nesse momento. Mas deu para colocar isso na sua realidade, entender porque a escassez aumenta, a falta de saúde aumenta, o problema aumenta, pessoas que vêm para a sua vida tirar sua paz aumenta no trabalho, em casa, entre os amigos, nos vizinhos. Deu para você entender por que as questões
desafiadoras começam a crescer de uma hora para outra, parece que a vida desaba. É isso. Pensamento negativo, se alimenta de pensamento negativo e vai trazendo mais situações negativas para a sua vida. Conseguiu girar uma chave aí? Comenta aqui, Carla, girei uma chave. E o que você pode fazer também para você sair desses pensamentos negativos e dessas repetições de atrair situações negativas. O que você pode fazer? Focar na gratidão, praticar o autoconhecimento, o autoentendimento, aprender ferramentas que vai contribuir para que você possa usar, né, sempre que isso começar a acontecer. Aprender a usar a sua intuição para você conseguir sair dessa situação, né? E muitas vezes eu falo assim, quando você começa a praticar o Ho'oponopono, praticar essas técnicas, essas ferramentas de limpeza energética. E a minha vida mudou muito depois da limpeza energética, que eu atraía assim aquilo que eu queria e muitas vezes atraía aquilo que eu não queria, porque a minha energia no meu inconsciente estava ali alojado às crenças que me trazia sempre para o mesmo lugar, de escassez, de falta, de não merecimento, de abandono, todas as energias que você traz desde a sua infância, ela vai moldando a sua vida. E aí eu criava o que eu queria, criava aquilo que não queria, porque eu tinha essa energia dentro de mim que me fazia focar no problema, que me fazia não acreditar que eu era capaz, né? Então tudo isso você começa a entender quando você pratica o autoconhecimento. E isso vai abrindo caminho, vai abrindo sua mente, você vai conseguindo receber as intuições, que é a resposta do universo, a resposta de Deus, da sua espiritualidade, mostrando para você o caminho que você precisa fazer em cada momento. Isso acontece quando você tem esse autoconhecimento, esse autoentendimento, entende as suas crenças, da onde que vem essas crenças, da onde que, como que eu estou reproduzindo essas crenças em qual área da minha vida, né? E como limpar e como reprogramar. Então, quanto mais entendimento você tiver sobre isso, melhor a sua vida caminha, né? Melhor as portas se abrem, pessoas abençoadas que vêm para te ajudar na sua caminhada. Então, é isso mesmo que acontece. Essas mudanças acontecem quando você tem aí esse autoconhecimento, esse autoentendimento e você para de ficar repetindo padrões negativos, para de ficar repetindo problemas, né? Os problemas param de vir e você começa a se conectar com situações e pessoas abençoadas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, eu peço que você deixe o seu like e envie ele para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse entendimento, a esse conhecimento. E se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos sobre isso por aqui. Se você pretende, se você quer aumentar o seu autoconhecimento, entender as suas crenças, reprogramar as suas crenças, veja os outros vídeos que tem nesse canal que contribuem muito para você que quer melhorar a sua vida, avançar no seu caminho e se conectar com a vida mais próspera, saudável, abundante e feliz. Então, veja os outros vídeos que eu deixo aqui para você aumentar aí o seu autoconhecimento e atrair a vida que você deseja. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.